Hello everyone, good afternoon. Welcome. Let's join this live. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é sobre os benefícios de quando você tem clareza sobre o inglês, de por que você quer inglês, os benefícios de ter clareza do seu porquê, tá? Eu vou anotar aqui. Hello, estão entrando. Vamos aí com mais alguns minutinhos pra gente começar. E os recados de sempre, gente. Se tá interessante, se você tá gostando, clica no aviãozinho, compartilha com pelo menos mais 2 pessoas que vocês acham que pode gostar desse conteúdo relacionado a estudar inglês. E clica no coraçãozinho, tá? Porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e aí ele entrega para mais pessoas, tá bem? Estou aqui com o meu caderno, anotações como sempre, porque sempre tem várias coisas para passar. Essa aqui é a ideia. Sejam muito bem-vindos. Eva, vários coraçõezinhos, isso mesmo. That's amazing, that's amazing. Só mais uns segundos a gente já vai começar. Hello, hello. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Hello. Hello. Okay. So let's start. Let's get started with this live. Gente, então vamos lá. A gente tá falando aqui, o título da live é sobre clareza, né? Qual é a clareza? Por que é importante você ter clareza de por que você quer aprender inglês, né? Eu não sei vocês, mas quando a gente vai viajar, quando a gente marca uma viagem, eu sei que o que eu vou falar pode parecer um pouco óbvio demais, mas quando a gente marca uma viagem, a gente simplesmente sabe o destino, né? A gente sabe o nosso ponto de origem e sabe o nosso destino, a gente sabe disso. Ou seja, a gente tem clareza de onde a gente vai chegar. E também a gente tem clareza de por que a gente tá indo, né? Quando a gente marca uma viagem, ou é porque a gente quer conhecer aquele lugar, enfim, realmente quer aproveitar, lazer, descansar, né? Esse é o intuito. Ou visitar pessoas específicas, né? Ou então para resolver algum problema, resolver até casos de saúde. Ou seja, quando a gente marca uma viagem, a gente sabe exatamente... Só um momentinho, gente. Ok. Quando a gente marca uma viagem, a gente sabe exatamente por que a gente está indo e qual que é o destino final. E aí a gente só precisa escolher. Uma vez que a gente sabe para onde a gente vai, a gente consegue decidir qual o melhor caminho que a gente vai, né? Às vezes a gente coloca no Google Maps ou no Waze e segue o que tá lá, né? E pronto, é isso. É o que, né, o aplicativo falar, a gente segue. Mas tudo bem. Só que o Waze e o Google Maps, eles só puderam escolher uma rota porque sabe o destino, você preencheu lá. E no inglês, isso acontece muito, né? Assim, o inglês, a maioria das pessoas acham que é o destino final. Eu quero aprender inglês. Só que, na verdade, esse não é o seu destino final. O nome do seu destino final é o que você vai alcançar quando você se tornar fluente em inglês. Esse é o nome do seu destino final. O nome da rota que você vai usar para realizar seu sonho, para alcançar o que você quer em inglês. Então, inglês não é o nome do seu destino final. Essa é a principal diferença, tá? E com isso, o que acontece? Quando você não sabe para que você quer inglês, qualquer caminho serve. Então, vamos supor, como é que eu posso dizer? De novo, vamos imaginar que a gente... Oi, Dariane, hello. Yes, that's right. Inglês é a rota, isso mesmo, inglês é a rota, exatamente.
Gente, aproveitando mais uma vez, cliquem no compartilhar no aviãozinho, envie para 2 pessoas que vocês sabem que estão estudando inglês, estão aprendendo inglês, e coraçãozinho, porque isso ajuda o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante pro algoritmo avisar mais pessoas que eu estou ao vivo, tá bom? Então, continuando. Então, por exemplo, olha só, imagina que você vai viajar, sei lá, a gente tá aqui, eu tô em Campinas, São Paulo. Imagina que vai viajar para Araçatuba. Araçatuba tem vários caminhos para seguir, tá? Vários, eu tô aqui chutando que tem vários caminhos, mas deve ter mesmo, tá? Mas enfim, o que acontece? Geralmente, principalmente quando a gente vai viajar de carro, a gente leva em consideração 2 pontos principais. 2 pontos principais para a gente escolher a rodovia. Qual que é mais rápido, né? Qual que é mais rápida? Qual rota que é mais rápida? Porém, pode ser que essa rota ela seja mais perigosa. Ou pode ser que essa rota tenha muito mais pedágio. Na verdade, a gente leva em consideração várias coisas, né? Então, tem muitas coisas a ser consideradas para a gente escolher uma rota. Acontece que, gente, eu acabei de ter um insight, eu acabei de pensar uma coisa. Presta atenção que eu vou falar, olha só. Então, vou pegar o exemplo de Araçatuba de novo. Vamos supor, Campinas-Araçatuba, você pode escolher qualquer rota, né? Pode ser a rota mais rápida, a rota mais perigosa, menos perigosa, a rota com mais pedágio, menos pedágio. Vamos supor que o seu critério seja economizar. O que você vai fazer? Você vai pegar uma rota que tenha menos pedágio, que seja um atalho, só que a estrada é esburacada, é super perigosa, porque você está optando em simplesmente pegar o mais barato. Isso acontece muito no inglês. Como você acha que inglês é o destino final, aí você escolhe a rota que é a mais barata. E muitas vezes você se prejudica com isso. Você escolhe muitas vezes a rota para você aprender o inglês mais barato, você se prejudica, você escolhe a rota para aprender inglês que o seu colega está fazendo, a rota que o seu colega escolheu, o jeito que o seu colega escolheu para aprender inglês, só porque seu colega você está fazendo isso também. E isso está errado. Por quê? Quer dizer, aliás, desculpa, não é nem questão de certo ou eficaz, é questão de. Não é nem questão de certo ou errado, é questão de ser eficaz ou não para você. Então, quando você coloca inglês como destino final, você acaba pecando pela escolha da rota. Você vai escolher pelo mais barato, pelo que funciona para o outro. Mas não, na verdade, o inglês, ele é a rota, como a Dariane falou, ele é a rota, ele não é destino. Uma vez que inglês é a rota, isso te dá muito mais clareza para você pensar em você, né? Qual o tipo de rota que é mais importante para você? Qual a maneira para você aprender inglês que é mais importante para você? É você estudar todo dia 30 minutos ou 15 minutos? É você estudar com livro ou você estudar com podcast? É você estudar com assuntos relacionados à gastronomia ou estudar assuntos relacionados à tecnologia? Ou seja, porque você já entendeu que, nesse caso, o inglês não é o destino, o inglês é o caminho. E se o inglês é o caminho, igual quando a gente vai viajar. Que nem a gente foi viajar para Gramado alguns dias atrás, semanas atrás, e a rota que a gente fez diz que é a rota mais bonita que tem lá. Então, assim, se inglês é a rota, se é a rota que você... Se inglês é a sua rota, quer dizer que você precisa apreciar a estrada, né? Às vezes a gente não quer pegar uma estrada, a estrada pode ser até a mais curta, muitas vezes, pra gente chegar num lugar. Só que a gente não quer ir para aquela estrada porque é uma estrada cheia de buraco, como é que eu posso dizer? É feio, né? Tipo, a paisagem é feia. Muitas vezes a gente escolhe uma paisagem que é mais bonita. Então, se você passa a enxergar o inglês como a rota e não o destino final, você vai escolher o jeito mais bonito, a rota mais bonita, a opção do inglês, as opções que você tem de rota de inglês mais bonitas para você. Isso vai te permitir o quê? Que você curta o processo, que você curta a rota para chegar no destino final, já que é inglês. Você precisa apreciar o processo, você precisa apreciar a estrada, a rota. No inglês é a mesma coisa. Se você não apreciar, sinto muito, você vai ter muita dificuldade para chegar no seu destino final, né? Imagina uma rota que é esburacada, né? Aquelas estradas esburacadas. Dá um trampo para passar nessas rodovias que você tem vontade de voltar embora, você não quer nem mais ir para frente, você quer voltar embora, porque de tanto buraco que tem. Mesma coisa no inglês. Se você escolher uma rota de inglês que é chata para você, que não faz o menor sentido para você, que é entediante, que é cheio de buraco, né? Vai acabar quebrando seu carro, você vai desistir, você não vai chegar até o final. Você vai querer voltar para trás. É assim que funciona, tá? Então, é muito importante que vocês, então, o primeiro grande tema aqui dessa live de hoje é
você quebrar isso de achar que inglês é o destino, inglês é a rota, então você tem que escolher a melhor maneira de você estudar a rota para você apreciar o processo, tá? Aprecie a jornada. Eu gosto muito, faz tempo, né, que eu não vou pra praia, mas na verdade eu gosto de viajar. E também eu gosto muito de ir ali pra Minas, né? E assim, quando a gente tá indo pra Minas, as estradas, depois de um certo ponto, elas ficam muito diferentes, né? Elas têm mais curva e tem mais montanhas. É muito maravilhoso. Então eu amo isso. E assim, é lógico que eu quero chegar no destino. Porém, desde a hora que eu saio aqui de casa, e principalmente nessa rota, nossa, eu já vou querendo tirar foto e eu já vou relaxando e apreciando só de ver a paisagem, né? E no caso do inglês, a mesma coisa. Se você. Vou fazer até aqui uma outra coisa. Vamos supor que você está estressado, um exemplo, tá? Você precisa, nesse dia que você está estressado, você precisa escolher alguma maneira para você estudar inglês é a rota, inglês é a estrada, que você também relaxa. Ao invés de você se estressar com inglês, não. Escolha algum tipo de fonte de estudo, algum tipo de ferramenta em inglês que é igual eu quando tô curtindo a estrada, que você vai curtir esse processo, ou seja, você já vai até relaxando na estrada antes de chegar lá no destino final, tá? Então esse é o primeiro ponto. Quebrem isso. Eu quero dar as boas-vindas, vi um pessoal, a Dariane estava presente ontem, o Ricardo, não sei se vocês estão aí ontem. Tudo isso aqui que eu tô falando tem a ver, faz sentido, é um resumo também um pouco de tudo que a gente conversou ontem à noite. Ontem à noite foi a primeira aula da Semana da Autoconfiança em Inglês, onde eu passei eu já contei, né? Eu já falei quais são os maiores impeditivos para quem lê inglês, entende inglês, só que na hora de falar trava, né? Que está relacionado com a autoconfiança. Então ontem, para quem estava na aula 1, já entendeu quais são os maiores impeditivos, né? Já sabe o que tem que melhorar. E nas próximas aulas vocês vão descobrir como que você vai melhorar cada ponto para aumentar a sua autoconfiança. Vai entender por que você só entende inglês muitas vezes e não consegue falar, né? O que acontece. E vai entender também por que muitas vezes você tem branco, né? Você acha que você sabe inglês, só que na hora de falar, desaparece tudo, né? É isso que acontece. Gente, eu vou só pegar um gole d'água, tá? Ó, qualquer dúvida, já sabe, né, gente? Comentários, eu gosto muito da interação. Se você tiver alguma dúvida sobre a aula, inclusive ontem, a aula 1 da Semana da Autoconfiança em Inglês, ou se tiver qualquer dúvida do que eu tô falando aqui, gente, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ajudar, então fala aí o que você quer falar. E se você, eu sempre falo isso, se você quiser participar da live comigo, sabe, a gente dividir tela, você entrar ao vivo, só você pedir pra participar, que eu vou ter o prazer de conversar com vocês aí, tipo, diretamente, tá? Continuando. Tem uma outra frase relacionada à clareza, que eu falei isso também, né, na primeira aula da semana da autoconfiança, que é o seguinte, isso é muito crucial, gente. Se você não sabe onde quer chegar, se você não sabe, né, se você não sabe para que você quer fazer as coisas, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer rota serve, certo? E isso, de novo, eu vou fazer a comparação de novo com o inglês. O que acontece? Se você não sabe o que você vai alcançar com o inglês fluente, se você não sabe, de fato, se você não se conectou emocionalmente com o que o inglês vai te proporcionar, você pode se desanimar para aprender inglês. Por quê? Vamos supor que você pense assim, eu tenho que aprender inglês porque o inglês ele vai me dar mais oportunidade de trabalho. Isso é uma coisa muito genérica, porque a oportunidade de trabalho para mim é uma coisa, para você é outra. Eu quero aprender inglês porque inglês vai dar bom salário. O que é bom salário? Para mim, bom salário é X, para você é Y. Então, isso tem que ser muito mais específico. O que acontece? Pode ser que você comece a questionar. E aí, vamos supor, você começa a aprender inglês, fica super animada ali nos primeiros meses, aí você vai dando aquela, né? Você vai perdendo aquela vontade, aprendendo. E geralmente perde essa vontade de aprender inglês, uma das razões é porque não escolheu o melhor jeito para você, né? Não escolheu, lembra da rota, a estrada tem que ser bonita. Mas o que acontece? Vamos supor que você pensa, eu quero inglês para eu ter um salário maior. Aí a aula começa a ficar chata e aí você começa a questionar. Mas será que eu preciso do inglês mesmo para eu ter salário maior? Será que eu não posso fazer outra profissão? E se eu fizer outra faculdade? E se eu fizer outra pós-graduação para eu ter um salário maior? Talvez o inglês não seja o único caminho para eu ter salário maior.
né? Será? E aí você começa a duvidar, você começa a questionar. Ou seja, isso indica que se isso acontecer, se você tem esse tipo de pensamentos, se você fica questionando se o inglês ele vai te dar o que você quer, é porque você não tem exatamente clareza do que você quer. Porque ontem eu falei isso bastante, né? Assim, quando você fala que você quer inglês para trabalho, não é bem isso. Não é que você quer inglês para o trabalho, é que você quer um salário maior. E não é que você quer um salário maior, você quer a casa que você vai poder comprar com salário maior. Você vai querer as viagens internacionais que você vai poder fazer com salário maior. Então não é um salário maior, não é inglês para o trabalho. Você tem que realmente materializar o que você vai ter. E geralmente são coisas palpáveis que você pega na mão, que é isso que o inglês vai te dar. E então, voltando. E aí você começa a questionar, será que só em inglês eu consigo isso e tudo mais? O que acontece? Tem situações, tem coisas que você quer na vida que só o inglês vai te proporcionar. Por exemplo, se você tem vontade de trabalhar em projetos internacionais, viajar internacionalmente, representando a empresa com tudo pago, eu vou te dizer uma coisa, você vai precisar do inglês. O inglês, nesse caso, ele vai ser o único jeito, o único meio de você chegar lá, tá? Só que aí não tem várias rodovias que chama BR, não sei o que. Aí você tá dentro do estado, se chama SP, não sei o que, MG, não sei o que. Beleza. Ou seja, todas elas começam com a sigla. Se inglês é o único caminho para você estar dentro de uma multinacional, representar projetos internacionais e tudo mais, inglês vai ser a sua única opção, certo? Beleza. Só que existem várias opções dentro do inglês. Então assim, imagina que igual eu falei, né? SP tarará, SP 33, SP 101. Então, no caso, vai ser inglês 01, inglês 02, inglês ABC. O que eu tô brincando aqui é que, por mais que seja por mais que a sua único jeito de você chegar lá no seu destino final é através do inglês, ainda assim, dentro desse único jeito, você precisa escolher qual é a estrada mais bonita, qual é o jeito mais legal de você aprender inglês, tá? Eu não sei quem que tá aqui, o nome das pessoas que estão aqui online, mas todos vocês aqui, vocês que estão aqui, cada um de vocês tem um jeito melhor para aprender inglês, tá? O jeito de cada um de vocês estar aqui vai ser diferente de aprender inglês, tudo diferente. Então você precisa se conhecer para saber isso. Enfim, então, o que acontece? Aí também tem uma outra coisa. Vamos supor, realmente pode ser que você queira inglês para salário maior. E aí você pesquisa, estuda daqui a colar e você descobre que, ok, se você fizer uma outra pós, não sei qual pós, só de você falar lá pro seu chefe que você tem pós, você já vai ganhar, você já vai subir de cargo, tá? Ou você já vai aumentar o salário. Ou seja, realmente pode ser que nesse caso o inglês não seja só a única opção de rota para chegar no seu destino. Acontece que 99% das vezes o inglês ele é um acelerador, tá? Se o inglês ele não é essencial para chegar lá, o inglês ele é acelerador para chegar no seu destino. Uma pessoa que sabe inglês muito bem aos 21, 24 anos, ela vai ter oportunidades muito mais depressa, oportunidades incríveis de viajar para o exterior com tudo pago, do que uma pessoa com 32, 34 anos, né? Então, ele acelera o processo, ele vai encurtar a rota, o inglês ele vai encurtar a rota para você chegar onde você quer. Pode ser até um atalho para você chegar lá onde você quer, tá? Inclusive ontem eu não contei na aula da Semana da Autoconfiança, mas eu vou contar aqui o que me motivou a realmente ser fluente em inglês, né? Porque eu já tava aprendendo inglês, só que eu tinha resultados medíocres, o negócio não ia pra frente, assim, sabe? Da maneira... Não era... Enfim, eu não tinha resultados bacanas, vamos assim dizer, né? E aí eu me cansei daquilo e tudo mais, e eu falei, não, eu vou ter que aprender esse inglês, eu não aguento mais sentir que tô passando pra trás e tudo mais. Só que eu vou contar aqui qual que foi o meu porquê. Quando eu percebi o meu porquê, quando eu passei a ter clareza de por que eu, a Vanessa Pimenta, queria ser fluente em inglês, aí ficou mais fácil para eu, dia após dia, ir estudando inglês. Olha só qual que era o meu porquê. Na época, né, pra quem não sabe, eu sou formada em geologia. Na época eu estava na faculdade, interessada na área de mineração, fiz estágio numa mineradora canadense. E, assim, a mineradora é canadense, né? Mas a empresa que eu fiz estágio era aqui, no Brasil, especificamente Bahia. Escuta só. Aí eu fui, né? Fiz lá
o estágio, e aí eu fiquei muito apaixonada por esse mundo da mineração e especificamente pela empresa. Eu realmente me apaixonei muito pela empresa, assim, foi amor à primeira vista com a empresa. E aí eu lembro que eu voltei do estágio, eu passei acho que 3 meses lá na Bahia trabalhando, se eu não me engano, nesse estágio. E quando eu voltei do estágio, gente, eu sonhava acordada trabalhando nessa empresa. Mais do que isso, não demorou muito para eu começar a imaginar eu trabalhando na empresa e o meu chefe, né, enfim, meu superior pedindo para eu ir para o Canadá e para outros países para representar essa empresa canadense. Então eu me imaginava que eu ia lá para o Canadá para falar como que estava o projeto, né, as mineradoras aqui do Brasil. Eu imaginava que ia mandar para outro lugar para eu estudar um outro depósito lá de minério. Enfim, eu comecei a sonhar acordado com isso. E aí eu percebi que, no meu caso, se eu quisesse de fato trabalhar nessa empresa e inclusive né, viajar com tudo pago, dela mandar para o Canadá e para outros países e tudo mais, para mim o inglês ele não ia ser um acelerador apenas, né? Ele ia ser essencial. O inglês ele era a minha única rota. O inglês era o único jeito para mim de eu ter isso. Então quando eu me deu esse clique que eu entendi, ficou menos difícil para eu superar o desafio que eu tinha de eu chegar na fluência do inglês. E eu comecei a me alimentar disso. A hora que eu percebi isso, eu comecei todos os dias a me imaginar literalmente trabalhando nessa empresa canadense. Literalmente estando lá no Canadá, viajando e conversando sobre tudo que eu tinha que conversar em inglês. Eu me imaginava isso, eu falava assim, nossa, que incrível, imagina que sensação maravilhosa. E aí, como eu me conectei muito com isso, com o que eu sonhava acordada, então todas as vezes, por exemplo, que eu tinha que me arriscar para puxar assunto com alguém, para falar inglês, mesmo morrendo de medo, mesmo muito nervosa, tremendo, gaguejando, eu lembrava disso, que eu queria estar lá naquela empresa. E aí, isso me dava força, isso me empurrava para eu me arriscar. Por isso que é muito importante a gente ter clareza de por que a gente quer aprender inglês. Você precisa ter algo para você se conectar. E isso eu falei ontem também, né, na aula 1 da Semana da Autoconfiança. Para você se conectar com alguma coisa, a gente é ser humano. Ou você se conecta pela dor ou pelo desejo. O meu desejo era muito grande de eu trabalhar nessa empresa e representar ela internacionalmente. Portanto, eu me conectei com um desejo muito forte. Pode ser que você se conecte com medo. Você tem medo de não passar numa vaga de trainee. Você tem medo de não chegar à gerência da empresa X porque você não tem inglês. Então, você precisa se conectar com alguma coisa. Quando você se conectar com alguma dessas coisas, vai dar certo, tá? É assim que funciona. Então, vamos lá. Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Não esquece disso, tá? Isso é muito importante. Outra coisa também muito importante para você, assim, porque aqui na verdade eu tô falando mais de você saber exatamente a clareza do seu porquê que você quer aprender inglês, né? O seu destino. Tô falando muito disso. Entretanto, é muito importante você saber, você ter clareza de que ponto que você está, onde você está, quem é a pessoa que você é hoje, tudo que compõe você, quem você todas as suas qualidades, todos os seus valores, todos os seus pontos fortes, todos os seus pontos fracos, tudo que você sabe, tudo que você não sabe. Na verdade, eu tenho certeza que eu acho que nós seres humanos, nós somos incríveis, brasileiros principalmente, nós somos um povo muito curioso, a gente tá aí na internet sabendo de tudo. Eu acho que a gente sabe um pouquinho de tudo, ou pelo menos a gente já ouviu falar de tudo um pouco, sabe? Pode até não entender, mas já ouviu falar. Acho que difícil a gente não ter escutado falar alguma coisa ainda, sabe? Eu acho que a gente é muito assim. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Você precisa saber você falar pra mim que você não sabe nada de inglês, eu não sei se você tá aqui, e se você não. Se você falar pra mim que você não sabe nada de inglês, eu vou dizer pra você que é mentira. Porque ainda mais aqui no Brasil, que nós temos cultura americana bastante, né? Britânica, americana, principalmente através de filmes, séries e músicas. Então, com certeza, você sabe muita coisa. Você pode, inclusive, até não saber o que significa, mas você já ouviu falar e poderia reproduzir o mesmo som. Então, pra mim, não existe brasileiro que sabe zero de inglês. Saber nada de inglês pra mim não existe, tá? Principalmente entre os brasileiros. Mas, então, é importante você saber, como eu ia dizendo, tudo sobre você. É importante você ter uma noção na verdade, assim, tenha clareza, como eu acabei de dizer. Você, às vezes, fica falando que você não sabe nada de inglês. Eu acabei de dizer que isso é mentira.
Você sabe bastante coisa de inglês, sim. Pensa o tanto de palavras que você sabe aí, você sabe sim. Agora, o quanto que você sabe? Eu acho que isso que é importante. Então, assim, do que você sabe de inglês, tenha clareza do quanto que você sabe, tá? E assim, outra coisa também importante, por exemplo, vamos supor que você sabe inglês, como se cumprimentar, como perguntar pra pessoa como foi o dia dela, ou falar das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta. Então, o que você pode fazer? Você precisa ter clareza de onde você tá, certo? Em que pé que você tá agora, né? Essa é a ideia. Então, você pode, por exemplo, tirar 20 minutos aí, 15 minutos, pega uma folha em branco e faz um brainstorm, né? Brainstorm é você, tipo, tirar tudo que tá na sua cabeça e escrever no papel. Escreve tudo que você sabe. Se você estiver bem no comecinho mesmo, então escreve todas as palavras que você conhece em inglês. Se você já está no nível básico, escreve mais ou menos os assuntos. Então, por exemplo, eu sei falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu sei usar o simple present, eu sei usar o simple present se for em sentenças negativas também. Aí você fala assim, escreve, eu tenho noção de como usar o simple past, mas na hora de fazer pergunta o simple past eu não sei. Tenha clareza. Eu sei que isso pode parecer isso não precisa, não sei o quê, mas você já vai entender como que isso é importante. Você tendo clareza, tipo assim, do seu conhecimento, por exemplo, de novo, simple past você sabe bem a parte afirmativa, mas o negativa, quando você vai construir a sentença negativa ou interrogativa, você não sabe muito bem. Então seja sincero com você. Isso quer dizer o quê? E agora vem, por que é importante você ter clareza disso? Veja, você não precisa perder tempo estudando simple past afirmativo. Você precisa focar em treinar sentenças, em construir sentenças no passado, na negativa ou na interrogativa. Não perca o seu tempo estudando aquilo que você já sabe. Só que se você não tiver clareza que você já sabe simple past na construção de sentenças afirmativas, você vai acabar estudando isso, você vai acabar perdendo tempo estudando isso de novo. Por quê? Você não tem clareza do que você já sabe. Você não tem clareza do que você já sabe e do quanto que você já sabe. Se você tiver clareza do que você já sabe, do quanto você já sabe, você não vai ficar perdendo tempo estudando isso. Você vai focar no que você precisa estudar. E tempo, gente, é o que a gente tem de mais precioso. Então, você precisa saber onde você está. Eu sempre falo, a gente está no ponto A, a gente quer ir para o ponto B. Mas lista, literalmente, tudo que você sabe em inglês, os assuntos, as temáticas, e aí você vai atrás do que você não sabe. Afinal de contas, você não quer aperfeiçoar, você não quer chegar à fluência, ou seja, você está no ponto A, você não quer chegar na fluência no ponto B? Então não é simplesmente, eu preciso estudar inglês. Não, eu preciso estudar dentro do inglês, eu preciso estudar a gramática tal, eu quero aprender vocabulário sobre o assunto tal, sobre a situação B, sobre a situação D, sobre a situação E. É assim que você vai chegar onde você quer. Porque senão, se você não souber exatamente o que você quer, o que você precisa, você vai ficar estudando qualquer coisa. E pior, né? Você vai ficar estudando qualquer coisa de novo. Coisa que você não precisaria estudar, perdendo o seu precioso tempo, né? Então é muito importante você desenhar certinho em que ponto que tá o seu ponto A, né? É isso. Deixa eu ver o que mais. Qual que é a vantagem também quando você tem clareza do seu destino, tá? Pessoal, tá ficando claro? Ficou clara essa parte de você listar o seu ponto A? Aliás, de você... Toda hora que eu tô falando é isso aqui, ó, gente. De vez em quando eu faço esse desenho, mas só pra ficar bem claro, né? Acho que eu fiz invertido, tá? Mas só pra vocês entenderem. Se vocês estão aqui e querem chegar aqui, certo? Isso aqui vai ser a rota do inglês. Você tem várias opções para aprender inglês, vários caminhos. Você tem vários caminhos para ir daqui para cá. Só que se você não souber exatamente o que você sabe e o que você não sabe, seus pontos fortes, seus pontos fracos, se você não se conhecer verdadeiramente aqui, você vai escolher qualquer uma dessas rotas para chegar aqui. E pode ser que você, como você não se conhece bem, para chegar aqui, você escolhe uma rota que seja mais ou menos assim, ó. Uma rota que dá muita volta. Quando que, na verdade, se você tivesse listado o que você sabe, o que você não sabe, seus pontos fortes e fracos, você ia perceber que essa rota aqui é a melhor para você. E aí você iria chegar no seu destino final, na fluência em inglês que você quer, com mais rapidez e com mais prazer, apreciando o processo, tá?
Então, por isso que é muito importante. Ah, e outra coisa, de novo, né? Não é só, de novo, exemplo aqui no papel, não é só saber o destino final do inglês, né? Porque, vamos supor, se você quer inglês para trabalho, inglês para viagem, você quer inglês para ganhar dinheiro, você quer inglês para assistir música. Opa, para assistir música é ótimo. Para assistir filme e escutar música. Então, o destino aqui pode ser vários. Ainda que chame inglês, na verdade, ele pode ser muito específico, tá? E o que acontece? Uma vez que você sabe exatamente qual rota que você quer, aqui eu vou usar de novo, o que eu vou falar vai ajudar. Uma vez que você sabe exatamente qual rota que você quer seguir, você passa a ter foco, porque qualquer coisa que te ofereça, qualquer coisa que as pessoas te oferecem, é falando, ó, não faz isso, faz assado que é melhor e tal, você consegue dizer não, porque você tem clareza de onde você tá, onde você quer chegar e qual rota que você tem que seguir. Aí você consegue dizer não. Por que eu tô falando isso? Vou falar pra vocês o que aconteceu comigo quando eu estudava inglês. E aí vocês vão lembrar, quem tava aqui no começo da live vai lembrar sobre ser mais barato. Que quando a gente não tem clareza de por que a gente quer inglês, muitas vezes a gente acha que é só ser o mais barato. Eu lembro que eu fazia aula de inglês com um professor particular. E eu já tava fazendo há 8 meses, 1 ano, sabe? Enfim, eu gostava bastante e tal. E aí eu recebi uma ligação de uma escola de idiomas, não vou dizer o nome. Recebi uma escola e essa escola tava com uma super promoção, disse que eu tinha ganhado não sei quanto lá de desconto por causa disso. Eu falei, quer saber? Eu vou lá, né? Vou lá na escola. Cheguei lá na escola, vi o método e tudo mais, eu falei, vou testar, vai, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser legal, e não sei o que, vai dar certo e tal. Comecei a fazer, gente, na segunda semana de aula eu já falei, o que eu fiz? Eu lembro que eu liguei meu professor particular, o professor particular tentou me convencer a não sair. Ele falou que eu ia me arrepender de ir pra essa escola. Gente, de fato, na segunda, terceira semana eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdendo meu tempo e dinheiro. E aí começou aquela preocupação, porque eu já tinha pagado matrícula, tem multa de rescisão, aquele negócio tudo que vocês conhecem. Gente, mas resumindo, eu ainda assisti 2 meses lá, e perdi tempo esses 2 meses. E aí, enfim, eu consegui lá parar, cancelei minha matrícula e voltei pro professor particular, porque realmente, o que eu fiz? Como eu não sabia exatamente, né, o que eu tava fazendo, por que era professor particular, a vantagem, desvantagem, eu escolhi o que pareceu melhor pra mim, que é a rota mais barata na época, que comparando com a estrada, eu escolhi a estrada que era cheia de buraco, que ia quebrar meu carro, entendeu? Porque eu não sabia exatamente pra onde eu tava indo, por que eu tava indo. Tá? Ou seja, como eu não tinha clareza exatamente do que eu tava fazendo, porque eu tava fazendo, onde eu queria chegar, eu não disse não. Eu não tive foco. Fizeram essa oferta pra mim e por eu não ter foco, por eu não ter clareza, eu falei sim. Se eu tivesse foco, se eu tivesse clareza, eu permaneceria na minha rota sem perder tempo de ir fazer uma coisa que não dá certo e depois ter que voltar. Então, quando você tem clareza, você sabe certinho, você passa a ter foco. Você consegue dizer não para as ofertas, para as oportunidades que aparecem, né? Parece que é oportunidade, mas o barato sai caro. Então, quando você tem clareza, você tem foco. Você consegue dizer não. E mais do que isso, trazendo isso para o dia a dia, quando você tem clareza, você consegue ter foco para se manter naquilo todos os dias, né? Todo mundo aqui sabe que inglês, ele é um objetivo de médio a longo prazo. Todo mundo que tá aqui sabe, né? Todo mundo tá aqui. A gente conversou ontem isso durante a aula 1 da Semana da Autoconfiança. E se você não tiver clareza, por que você quer alguma coisa, se você não conectar o seu inglês com a sua motivação real, você não vai ter vontade de estudar todo dia. A minha atitude mudou quando eu entendi, eu acabei de contar qual que era o meu porquê. Quando eu entendi qual que era o meu porquê que eu precisava tanto ser fluente em inglês, eu passei a ter contato com inglês todos os dias. E isso antes não era algo que eu fazia. Eu passei a ter contato com inglês todos os dias, e no começo isso era um esforço, não era algo natural pra mim, né? Eu passei aí na época 22 anos sem ter inglês todo dia, então é óbvio que eu querer colocar inglês todo dia pra mim não ia ser algo natural, não ia ser fácil, foi um esforço diário, mas eu sabia que aquele meu esforço era por causa disso, disso e disso, eu sabia exatamente, tá? Então, isso me manteve com foco para eu estudar inglês todos os dias. E aí, quando você estuda inglês todos os dias,
Quando você tem foco, quando você tem constância, o resultado vem. Não tem como, gente, não tem como. Vocês não precisam ter dúvida de achar que, tipo, se eu estudar inglês, e se eu não aprender nada? Vocês podem ter certeza. Se tem um medo que vocês não precisam ter, é esse, tá? Estuda inglês todo dia, nem que for 15 minutos. Vocês vão aprender, você pode ter certeza. Não existe não aprender inglês, vocês vão aprender. E quando você tem foco, você chega no destino, né? Não tem como, você vai chegar no destino. E exemplo disso, gente, que eu gosto muito de dar exemplo também, é sobre, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, o bebê quando ele tá aprendendo a andar. Gente, eu acho isso muito legal, eu acho isso uma super filosofia, sabe? Quando o bebê tá aprendendo a andar. Pode reparar, quando o nenê tá aprendendo a andar, ele tem um objetivo muito claro. Ele quer ir do sofá até a parede. Esse é o objetivo dele. Pra gente é uma coisa muito simples, mas pro bebê é algo muito grande. O bebê tá aprendendo a andar, então ele tem um foco do sofá até a parede. E o bebê, ele vai escolher o caminho dele, né? Pode ser que o sofá tá aqui, a parede que ele quer chegar tá lá do outro lado da sala, ou ele vai em linha reta, ou ele vai fazer uma coisa assim meio na diagonal, ele vai escolher o caminho dele lá. Mas o ponto é, o bebê ele tem clareza. E o mais interessante, pode reparar que o bebê, quando ele vai do sofá até a parede, então ele tem clareza de onde que ele quer chegar, e ele vai chegar lá a passos pequenos, né? Pra gente ser fluente em inglês, a gente não tem que ser rápido, não tem isso. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento, tem gente que consegue se dedicar mais por dia, tem gente que consegue menos e tá tudo bem. Mas o importante, o nenê, ele sabe que ele vai chegar lá, né? A criança quando tá tentando aprender, vai chegar lá. Passos pequenos, passos curtos, né? E ainda meio assim, os passos ainda não estão firmes. Ele chega lá. E esses passos pequenos é justamente a consistência, é a constância que eu tô falando, um passo após o outro. E o bebê ele faz isso, o bebê ele dá um passo após o outro, mesmo que curtos, um após o outro, porque ele sabe onde ele quer chegar. O bebê quer chegar na parede, então ele não vai parar enquanto ele não chegar na parede. Então ele tem muita clareza e o bebê tem muito foco, ele quer chegar lá, ele quer chegar na parede. E muitas vezes também, isso é muito comum, o bebê ele cai, né? No processo quando tá aprendendo a andar, ele cai. Tem duas opções, ou o bebê chora ou o bebê dá risada, depende da criança. Mas geralmente o que ele vai fazer? Ele vai levantar, mesmo que ele caiu, ele vai levantar, vai dar o próximo passo e vai chegar lá na parede que ele decidiu que ele vai chegar. O fato do bebê cair, né, chorar e levantar de novo, isso mostra resiliência, isso mostra que mesmo com dificuldade ele não vai desistir. E no inglês isso acontece, né? Tem dia que a gente desanima, tem dia que a gente quer chorar em relação ao inglês e tá tudo bem, desde que a gente levante no dia seguinte e continue e dê o próximo passo, não pare, não volte para trás, continua. Então lembra sempre disso, tá? Lembra que o bebê ele tem muito foco de ir do sofá para a parede, porque ele sabe onde ele vai chegar lá com passos curtos, pequenos, passos constantes, um passo atrás do outro. E se ele cair, ele vai levantar, porque ele é resiliente e ele decidiu que ele vai chegar lá na parede, custe o que custar. E tem que ser assim com o inglês, tá? Tem que ser assim com o inglês. Outra coisa também, gente, quando você tem clareza, é que de por que você quer chegar lá, né? E aqui, na verdade, já é para fechar a live. Quando você sabe por que você está fazendo alguma coisa, você sabe quais as opções que você tem para fazer aquilo. E quando você tem o seu porquê, quando você tem o seu como, fica muito mais fácil você ter constância, foco, que é o que a gente acabou de falar, mas passa a ser leve. O processo passa a ser leve. Uma das maiores dificuldades dos brasileiros para estudar, para chegar à fluência em inglês, é que geralmente eles têm a sensação de que o inglês é pesado, é um fardo. Nossa, tem que aprender inglês, nossa, tem que ir para aula de inglês, nossa, tem que estudar inglês. Se você tem essa sensação, desculpa, isso é um forte indicador de que você está estudando inglês da maneira errada para você. Você está estudando inglês da maneira que não é eficaz para você. Porque aprender um idioma, qualquer idioma, não é só inglês, ele pode ser um processo fácil. Por exemplo, de novo, eu sempre dou esse exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de fazer leitura de livro. Entretanto, eu ouço muito, eu sou mais auditiva. E para você ter ideia, olha como que eu reduzi o fardo que eu tava. Eu tinha decidido, acho que desde 2018, eu falei, começou o ano 2018, eu falei assim, eu vou ler
X quantidade de livro. Eu acho que eu tinha colocado a meta de 12 livros por mês para ler. Gente, eu acho que acabou 2018, acho que eu não tinha lido 4 livros. Ah, não, acho que em 2018 eu li 6 livros, eu li metade. Só que eu confesso que rolou uma frustração da minha parte, sabe? Eu falei, poxa, não li um livro por mês, né? Li só 6, beleza. 2019, a mesma coisa. Eu tinha estabelecido, acho que eu mantive a meta de 12. Eu não lembro que meta que eu tive. Sei que 2019 foi pior que 2018. E aí, quando foi 2020, eu falei, não, 12 tá muito, não consigo mesmo. Então, 2020 eu vou ler 6 livros. Aí, em 2020 eu ainda não consegui ler os 6 livros. Porém, eu comprei muitos cursos em 2020, além de vídeos no YouTube, além de muito conteúdo gratuito na internet, então assim, eu aprendi muita coisa em 2020, só que não foi através de livros. E aí, em 2020, é que eu fui entender qual que era o meu estilo de aprendizagem, que eu sou auditiva. Ou seja, eu tinha, olha isso, gente, isso, presta atenção aqui, que isso tem a ver com o inglês, se você acha que o inglês é chato, presta atenção, olha só. Carrota que você escolheu para aprender inglês. É o seguinte, se você, no meu caso, voltando, pra mim, eu tava ficando frustrada que todo ano eu não conseguia ler livro, tipo, eu lia muito pouco, eu falava, nossa, eu sou uma pessoa que lê pouco, olha isso, que chato. Ao mesmo tempo, eu aprendia muito, eu estudava muito através de quê? De videoaulas, de vídeos, né, de lives, de áudio, escuto muito áudio. E aí, eu aprendi sobre o estilo de aprendizagem, que eu sou auditiva, ano passado. Aí, o que eu percebi? Eu falei, então eu não preciso mais me cobrar de eu querer ficar lendo livro. Eu não preciso colocar meta de eu ficar lendo livro. Ler livro, eu gosto, mas não é o que, tipo, mais me dá vontade. Então, tudo bem. O que eu resolvi? Ou seja, eu tirei esse peso das minhas costas porque eu entendi que o meu estilo, a maneira que eu mais gosto, que eu mais tenho prazer e que eu aprendo da maneira mais rápida é através de vídeo, através de áudio. Agora, aí virou 2021. 2021 eu acho que é o primeiro ano em vários anos que eu não coloquei meta de livro. Não coloquei meta. Na verdade, a minha meta desse ano, 2021, se eu terminar de ler todos os livros que eu tinha falado que eu ia ler ano passado, tá bom. Se eu não terminar, tá bom também. Porque eu sei que eu estou consumindo muito estudo com vídeo no YouTube. Nossa, que vocês imaginar aí com curso, né? Eu já tô querendo comprar outros cursos aí esse ano. E eu estudo, faço, aprendo pra caramba e eu aprendo e aplico. Então, tudo bem. Agora, imagina, presta atenção se isso não tá acontecendo com você em inglês. Pode ser que você esteja se forçando a querer aprender um tipo de vocabulário ou um assunto específico, ou a fonte de estudo não está adequada com você. E aí você acha que o inglês é chato. Né? Você acha, mais que isso, você acha que o problema é você. De novo, eu achava que a questão do livro, de eu não ser uma pessoa muito voraz para ler, eu achava que o problema era eu. Mas não, na verdade, não é que o problema sou eu, de eu não ler bastante livro. Eu aprendo muito de outra maneira, não é com a leitura visual, de forma visual. Então, presta atenção. A hora que eu entendi isso, eu tirei esse peso, entendeu? Inclusive, semana passada, retrasada, eu acho que comecei a ler um livro. E assim, porque deu vontade. Por que deu vontade? Porque eu não tô com aquela pressão de que eu preciso fazer tal coisa, tá? Então pensa em tudo isso que eu tô falando, analisa como você tá estudando inglês, analisa se você faz aulas de inglês, analisa como são suas aulas de inglês, se você faz aula com professor particular e você percebe que precisa ser feito algum ajuste, converse com seu professor particular, pede pra ele, a gente pode testar tal coisa, eu acho que isso aqui eu gosto mais. Professor particular é aula personalizada, certo? Então, se você já faz aula, conversa. Você precisa apreciar o processo. Se tiver pesado, se tiver chato, é porque não tá batendo com você, tá? É lógico, gente, que tem momento na vida que as coisas não tão fáceis e tudo fica chato, tudo fica pesado, a gente não tá com a cabeça pra nada e tudo mais. Aí tem a ver com o momento que a gente tá passando na vida, né? Não tô falando isso aqui, tá? Essas aí são exceções, tá bom? E é isso, gente. O que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Sobre ter clareza. Tudo que eu passei aqui, na verdade, eu passei outras coisas, né? Mas esse assunto sobre clareza do seu porquê está dentro, faz parte, né? Foi um ponto da aula 1 da Semana da Autoconfiança em Inglês, que começou ontem. Semana da Autoconfiança em Inglês é um evento gratuito, começou ontem, mas quem se inscrever pode assistir a aula de ontem que está gravada, vai poder assistir a aula de quarta-feira e sexta-feira. Além disso, as aulas assim estão sendo bem práticas, porque no final da aula eu entrego tarefas para serem realizadas e essas tarefas é justamente para você colocar a ferramenta em prática.
E essas ferramentas colocadas em práticas já vão te permitir que no final da semana da autoconfiança em inglês, a sua autoconfiança vai ter melhorado. A sua autoestima em relação ao seu inglês vai ter melhorado. Isso vai te dar autoconfiança, tá? Quem participou ontem, não sei se ainda tá aqui, eu vi que tinha entrado algumas pessoas. Quem participou ontem da aula 1 e entrou aqui hoje, eu agradeço bastante. Ontem a gente teve, né, durante a aula 1, eu tive muito feedback, muito positivo, que eu fiquei muito feliz, a interação ontem foi maravilhosa. E essas tarefas também, cabe aqui dizer, vou relembrar, essas tarefas, elas estão valendo pontuação, tá? Está tendo um campeonato dentro da Semana da Autoconfiança em Inglês. Quem fizer mais tarefas, quem fizer mais tarefas, quem acumular mais pontos, vai ganhar prêmios. E esses prêmios são, em primeiro lugar, uma sessão de consultoria exclusiva comigo, além de 1 mês de aulas de inglês, tá? E essas aulas, 1 mês de aulas de inglês ao vivo, são 8 aulas, tá? Quem ficar em segundo lugar vai ganhar 2 semanas de aula ao vivo, ou seja, 4 aulas ao vivo. Quem ficar em terceiro lugar desse campeonato vai ganhar 1 semana de aula, ou seja, 2 aulas ao vivo. Lembrando que essas aulas, elas são fechadas, não é aqui no Instagram não, tá? No Instagram e no YouTube, são aulas fechadas, restritas, o pessoal vai ganhar. Ah lá, gente, eu vou até tirar um print aqui, ó, da Ariane falando que a aula de ontem foi maravilhosa. Thank you so much, Dariane. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário? Fez sentido pra vocês? Eu percebi aqui que eu fiz o roteiro, né? Eu faço sempre o roteiro da live, mas eu confesso que eu tive alguns insights aqui durante a live pra até fazer comparações, né, com estrada. Eu comparei bastante com estrada, rota, porque eu acho que quanto mais exemplo a gente dá, mais fácil pra gente visualizar e então facilitar o aprendizado, né? Então eu tive aqui bastante ideia, inclusive, até pra falar mais vezes sobre isso, tá bom? E é isso, gente. Lembre que até o bebê sabe onde quer chegar, sabe que vai chegar lá com passos curtos, mas constantes, sabe que tem que ter resiliência, mas vai chegar lá. Só que você tem que saber onde você quer chegar, para você poder escolher qual caminho você vai seguir, ter foco, né? Conseguir dizer não, ter clareza, escolher o que é melhor para você. E lembre-se, se o inglês para você tá chato, é porque tem coisa errada. Você não escolheu a melhor maneira de aprender inglês para você, tá? Mamãe já dizia, você não é todo mundo, você não é todo mundo. Mamãe estava certa, nós não somos todo mundo, certo? A gente é único, exclusivo e cada um tem o seu jeito de aprender inglês e outras coisas. Beleza? Thank you so much for everyone that is here, for watching. Beijos, abraços para todo mundo. Até a próxima live. Aliás, já dando spoiler, a próxima live é quinta-feira aqui, meio-dia, tá? Quinta-feira, meio-dia. Se você quiser participar desse Semana da Autoconfiança em Inglês, é só se inscrever, o link tá na minha bio. E você pode assistir tanto a aula de amanhã quanto a aula de amanhã, aula de ontem, enfim, pode pegar o evento inteiro ainda, tá bom? Beijo, abraço, see you soon, bye bye!